Olá a todos e todas. É com um grande prazer que nós damos início a mais uma edição do nosso Temas de Processo. Dessa vez recebendo o grande professor Gustavo Badaró, professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, reconhecido doutrinador na área do processo penal, advogado, parecerista, e certamente um dos professores que vem influenciando diversas gerações de estudiosos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Professor Gustavo, eu queria agradecer enormemente por aceitar o nosso convite para o bate-papo de hoje, dizer que todos esperavam há muito tempo a possibilidade desse bate-papo, dessa gravação, e deixá-lo completamente à vontade, porque é um bate-papo bastante informal sobre trajetória acadêmica, influências acadêmicas, escolhas acadêmicas, para que o público consiga conhecer uma versão fora dos livros dos nossos entrevistados. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, para mim é uma oportunidade. Confesso que eu, como acadêmico também, às vezes em almoços, em congressos, ou quando encontro com alguém e começa a contar a história dos professores, quem foi esse, quem foi aquele, como é que conheceu, como que surgiu tal obra ou tal livro, eu adoro esse tipo de história. Então, acho que esse tipo de iniciativa como a de vocês é muito bem-vinda e, pelo menos a mim, sempre despertou curiosidade. Com isso, a gente consegue aí transformar isso que era uma fofoca de almoço em algo mais aberto para todo mundo. Professor Gustavo, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Professor, eu não tenho dúvida em falar, né, e dizer que o senhor é realmente uma referência, né, porque a gente que está também em sala de aula, tem os nossos alunos, no início a gente imita, né? E o senhor sempre foi muito generoso, de uma generosidade, um conhecimento. Em primeiro lugar, eu sei que eu estou falando, me referindo ao senhor como senhor, e logo nas primeiras aulas, a primeira coisa que o senhor coloca é, por favor, não me chame de senhor e tudo mais, e é tão gentil com seus alunos, se coloca ali no mesmo patamar que eles e leciona de uma forma tão natural, né? O conhecimento parece que vai jorrando de uma forma simples, genuína e de uma humildade que é realmente verdadeira. E eu sei que o senhor também se inspirou em outros professores, né? Quando, da minha arguição da tese de doutorado, eu falei, a nossa orientadora, a professora Ada Penegrini Grinove, quando eu ia lá na casa dela nas orientações, ela se referia ao senhor como Gustavinho. E eu falei, olha, como é que alguém chama o professor Gustavo Badaró de Gustavinho, né? Mas eu queria saber do senhor de como começou essa relação com a professora Ada. Eu sei que ela tem um capítulo, na verdade, vários capítulos, né, que o senhor sempre deixa muito claro na sua vida. E queria saber como é que essa história começa, se começa desde a graduação, se é na pós-graduação, e como é que ela caminha. Bom, vamos lá. Então, primeiro, eu já disse algumas vezes, antes de começar São Francisco, meu sonho já era ser professor da São Francisco. Uma vez, quando eu tinha passado no vestibular, e naquela época você tinha que ir lá ainda acompanhar com o dedo numas listas, impressora matricial em branco e verde, colada na parede. Quando eu vi que eu tinha passado na São Francisco, eu estava com meu pai tinha sido aluno da São Francisco, e ele falou, olha, eu vou te levar lá no prédio para você conhecer a faculdade. E eu fui um dia à tarde, não era dia de aula, quando saiu o resultado, era férias da faculdade, e a hora que eu estava chegando, meu pai falou, vou te levar para você conhecer o Salão Nobre. E a hora que ele estava chegando no Salão Nobre, tinha um funcionário que estava acabando de fechar a porta do Salão Nobre, ali no primeiro andar. E aí meu pai falou, por favor, eu trouxe meu filho aqui, eu sou ex-aluno, meu filho passou no vestibular, eu queria muito mostrar o Salão Nobre para ele. E aí eu me lembro que eu estava ali na porta, assim, não tinha nem entrado,
E aí eu fico até arrepiado de falar, o funcionário começou a acender a luz do Salão Nobre, assim, foram acendendo as luzes, assim, parecia um negócio mágico, assim. Então, a hora que eu vi aquele Salão Nobre inteiro iluminado, eu falei, olha, eu não sei o que vai ser da faculdade, mas eu sei o que eu quero da minha vida, eu quero dar aula aqui. Então, assim, então eu entrei na faculdade no primeiro ano, quando o professor da primeira matéria que falou em seminário, quem quer dar seminário, eu já levantei a mão, falei, tenho que perder a inibição, vai ser aqui. Então, a minha relação com essa vontade de dar aula começa por aí. Meu avô foi professor, meu pai professor, minha mãe professora, então acho que já tinha isso um pouco na veia, tinha os exemplos vindo de casa, tudo. Com relação à professora Ada, eu diria que a minha relação começou, a professora Ada era um nome de livro, né? Eu comecei a ter teoria geral do processo, adorava a teoria geral do processo, né? Era o livro do professor Araújo Sintra, professora Ada, professor Dinamarco. Até no nosso ano demorou um pouco para sair a edição e a gente poder comprar o livro, porque como eu entrei em 89, tinha acabado de mudar a Constituição. Então, o livro lá tem uma parte grande de organização judiciária, fala de Ministério Público, de Poder Judiciário. Então, demorou. Eu lembro que eu pegava na biblioteca circulante o livro, ainda era uma edição antiga, que era uma capa laranjinha, assim, eu lembro muito bem disso. E a gente ficava naquela expectativa. E eu fui aluno do professor Dinamarco de Teoria Geral do Processo no segundo ano. Então, o professor Dinamarco eu conhecia, dando aula para nós, era ele com o professor Flávio Archel. O professor Flávio Archel ainda no PAI, muito novinho, fazendo mestrado, e para mim também já é uma das grandes referências minha como professor, né? A sabedoria dele, a forma educada como ele tratava todo mundo, para mim, que eu queria jovem já dar aula, era assim uma inspiração. Os dois eram, né? Professor Dinamarco, por todo o nome, por toda a carreira, por ser professor titular, por ter aquela obra fantástica. E o professor Flávio, que fala, poxa, como pode alguém tão jovem assim, né, já ter tanto conhecimento, estar aqui dando aula, contar com a confiança do professor Dinamarco, né? Se tem essa confiança, não é sem razão. E a professora Ada era o outro nome do livro, né? Eu falava, pô, uau, se hoje a gente fala em paridade de gênero, em mulher tendo o mesmo espaço na academia, imaginem naquela época o que significava não uma mulher com o nome, o renome da professora Ada. Então, eu sempre tive essa inquietação. Conheci a professorada em alguma palestra, via a professorada em alguma palestra na faculdade, mas era um negócio muito distante, não conversava, e fui ter contato com a professora Ada verdadeiramente no quinto ano. Nós tínhamos uma matéria que lá justificava o nome, era Novas Tendências do Direito Processual, lá realmente novas tendências. Hoje a gente tem uma brincadeira quando vai atribuir nota no departamento, que a gente fala que são as velhas tendências, né? Porque a matéria já está antiga. E aí, nessa matéria, eu conheci a professora Ada. Ela dividia a matéria junto com o professor Antônio Magalhães Gomes Filho. E aí, quando eu comecei a ter aula com a professora Ada, todo aquele encantamento com a sabedoria do livro foi um encantamento de sabedoria pessoal. E também da forma como ela tratava os alunos. Ela sei lá, como é que eu vou dizer... Ela era quase um agridoce, assim. Ela era docíssima com todo mundo, tanto que sempre me chamou de Gustavinho, eu guardo isso com muito carinho. E, por outro lado, ela era uma pessoa séria na orientação, né? Você sabe, na correção, ponto e vírgula, esse livro dessa nota não está no rodapé. Quando ela discordava de uma ideia, olha, não, isso aqui não é assim por causa disso, mas era uma discordância muito... primeiro, a gente via na hora que estava errado pelo conteúdo, e segundo, que mesmo a discordância dela ainda vinha com aquela doçura, por isso que eu falo meio que um agridoce. E aí, no quinto ano, como eu sempre quis a carreira acadêmica, podia, na época, não sei se hoje ainda pode, já se inscrever para o mestrado para começar no ano seguinte, né? Então, fui lá na faculdade, vi, podia se inscrever, eu falei, eu quero fazer com a professora Ada. E aí eu fui falar com ela, né, que eu queria me inscrever, que eu queria ser orientado por ela. Ela falou assim, olha, Gustavo, eu vou ter uma vaga só e vou ser muito sincera com você, eu dou preferência para quem já tem alguma experiência, né? Ele falou, isso não significa que eu não vou aceitá-lo, e a chance que você tem é fazer um projeto de pesquisa muito bom. Você pode me mostrar que a falta de experiência profissional você compensa com o estudo.
Então, faça um projeto acadêmico, um projeto de pesquisa, melhor dizendo, muito bom, que é a sua chance. Então, eu fui, fiz o projeto, estudei bastante. Era até um tema que, né, tocava nesse relacionamento entre processo civil e processo penal, que a professora Ada trabalhou tanto. Meu tema de mestrado era efeitos civis da sentença penal, tratando de todas as relações entre jurisdição penal e jurisdição civil. Eu brinco que dos efeitos civis da sentença penal sobrou só a palavra sentença, porque depois virou correlação entre acusação e sentença. Mas, enfim, e me inscrevi, apresentei o projeto, e me lembro, assim, que para mim foi um dos dias de maior alegria, e acho que isso realmente mudou minha vida como um todo. Foi o dia que eu fui para a entrevista com a professora Ada, a última fase era uma entrevista pessoal, e ela me disse algo mais ou menos assim, falou: olha, Gustavo, gostei muito do seu projeto. Eu me lembro que ela perguntou assim mais de uma vez, mas foi você mesmo que fez? Eu falei: não, professora, eu fui, quer dizer, era até um elogio. Não, mas olha, se alguém te ajudou, né, não tem problema, você pode falar, é o primeiro projeto e tal. Eu falei: não, professora, eu fiz sozinho, né? E aí, no final, ela falou algo mais ou menos assim: olha, eu tenho uma vaga só, mas eu tenho um orientando que está defendendo agora, então eu vou poder abrir mais uma vaga. Eu não sei se você vai ficar com a vaga que já está aberta ou com a vaga nova que eu vou abrir, mas você está aceito e você vai começar no começo do ano que vem. Eu não conseguia me conter dentro da sala. Eu lembro que eu saí da faculdade, desci lá no Largo Anhangabaú para pegar o metrô, e minha vontade era de gritar, de pular, e eu me contendo na frente dos outros para não parecer que eu era um louco. E aí, a hora que eu cheguei em casa e entrei dentro do apartamento, eu comecei a gritar e pular tudo aquilo que ficou guardado, porque eu sabia que aquilo ia ser realmente algo que marcasse a minha vida. Então, foi assim que começou a relação com a professora Ada. Aí eu fiz o mestrado sob orientação da professora Ada, acabei o mestrado, passei para o doutorado também sob orientação da professora Ada. Também teve uma mudança de tema, porque meu tema originário para o doutorado era a garantia do nemo tenetur si detegere, o acusado não ser obrigado a se autoincriminar. Aí falei com a professora Ada, apresentei o projeto. Ela falou: Gustavo, o projeto está ótimo, eu vou te orientar, mas nós temos um problema. Você e a Maria Elizabeth Queijo estão exatamente com o mesmo tema para o doutorado. Aí eu falei: professora, então deixa ela ficar com esse tema, eu quero falar sobre ônus da prova também, fiquei na dúvida sobre qual dos dois falar, então, se a senhora me aceitar com esse projeto, que não tem como eu escrever outro agora, já estava para sair o resultado, eu mudo o tema e fica a Beth com esse tema, e foi assim que aconteceu. Obviamente, depois eu fui para a livre docência, né, e a docência só é livre se você conseguir fazê-la sem ter um orientador. Essa é o grande... a dor e a delícia de uma livre docência, né? Aquela, ainda mais, quem foi orientando da professora Ada, você sabe, com todo aquele cuidado dela. Então, quando você ia para a banca, né, você falava: tenho certeza que não vai ser um absurdo aqui, porque senão a professora Ada nem deixaria chegar, e a maior parte das coisas formais ela já corrigiu, então você já ia mais tranquilo. E aí, né, aquele primeiro voo solo, falando: puxa, né? E agora, como é que vai ser? Né? E aí, eu me lembro que o que me tranquilizou bastante foi que, quando eu fui dar minha aula, a professora Ada estava sentada lá na doutoral, assim, de beca, tudo. Para mim foi muito, muito legal. Tipo, ela não é minha orientadora formalmente, mas para toda a vida ela vai ser minha orientadora. E depois, mais para frente, já com a livre docência, a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, por convite dela, em projetos de lei, em iniciativas do IBDP. Eu tive a oportunidade também, quando foram os projetos de lei, que ficou conhecida como Comissão Pellegrini, de reforma do processo penal, que redundaram nas reformas de 2008, antes também na mudança do interrogatório. Naquela época, eu era assessor do Ministério da Justiça, justamente porque estava tramitando aquela reforma penal, fui convidado para ir na assessoria, e aí o ministro falou: não, então você acompanhe todas as reuniões da comissão. A comissão se reunia muitas vezes aqui no antigo Tribunal de Alçada Criminal. Então, uma das minhas incumbências, e que para mim era quase que eu falei para o ministro: mas quanto que eu tenho que pagar para fazer isso? Né? Eu falei: pô, isso é trabalho, vocês ainda estão me pagando para eu acompanhar a comissão. E também foi uma atividade riquíssima, era uma comissão, assim, de primeiríssima linha: professora Ada, professor Magalhães, professor Scarance,
professor Rogério Lauriatucci, professor Pitombo, René Arialdotti, Miguel Reale Júnior, o Petrônio Calmon era secretário, e eu acompanhando pelo Ministério da Justiça. Também foi uma lição. Mas, no final, às vezes, a professora Ada me pedia alguma ajuda em alguns pareceres que ela elaborava, para ajudar a pesquisa, alguma coisa. Então, enfim, acabou sendo um relacionamento muito próximo, muito gostoso, de, às vezes, ir almoçar, e, temos que tratar de tal coisa. Então, vem, você está com tempo, então a gente almoça, depois do almoço a gente conversa. Às vezes almoçava eu, a professora Ada, às vezes eu, a professora Ada e o gato dela também almoçava na mesa, tinha um prato para ele, depois a gente conversava, e a gente comendo, e a professora Ada fumando, baforadas em cima de todo mundo, foi uma delícia. Minha grande referência, minha mãe intelectual, tudo isso devo à professora Ada. Professor Gustavo, tentando dar um passo um pouco atrás, que o senhor já passou pela livre docência, pelo doutorado, o senhor comentou sobre o gosto pela teoria geral do processo, foi cursada a disciplina com o professor Dinamarca, o professor Flávio, e aí eu queria saber exatamente em que momento se deu a escolha pelo processo penal. Legal. Até porque a gente perdeu talvez um grande processualista civil para o processo penal também. E o processo penal ganhou, né? Muito, muito boa a tua pergunta, e até completando e fazendo justiça, eu comecei a ter teoria geral do processo com o professor Dinamarca, mas mais ou menos no meio do ano, ele foi fazer uma viagem, ia ficar algum tempo fora, e foi substituído pelo professor Marcato. E aí, quando ele voltou, né, dizem as más línguas que ele achava a nossa classe muito bagunceira, então não sei se ele já queria realmente, já tinha essa viagem, ou se ele arrumou a viagem para poder alguém substituir, ele nunca mais voltar. E aí, quando ele voltou, aquela história, o professor Marcato está muito bem, a turma está gostando do professor Marcato, então a turma continua com o professor Marcato. Então, quem acabou a teoria geral do processo, com a minha turma, foi o professor Marcato, e daí ele seguiu as disciplinas de direito processual civil. Então, no final, quem acompanhou a nossa turma foi o professor Marcato e o professor Flávio. O professor Marcato também, para mim, é um professor muito importante, assim, isso que vocês falam, a gente, todos nós, né, a gente sempre pega algum jeito de falar, alguma coisa dos professores, e o professor Marcato, assim, além do conhecimento, tinha uma didática, assim, fabulosa, dava aula que parecia com uma facilidade, ele ia explicando, e até aqui tudo bem, todo mundo entendeu, parecia que era um bate-papo, assim, ou então vamos passar para essa coisa. Então, eu acho que eu procurei, certamente peguei isso dele, tentar ter essa aula, assim, mais dialogal, mais informal, assim. Me lembro nesse ponto até que o professor Flávio era um pouco mais formal ainda, talvez até por ser, ele era sempre, senhores, os senhores estão bem até aqui, senhores, não sei o quê, e o professor Marcato era mais informal. Mas aí eu sempre gostei muito de teoria geral do processo, né? Minha primeira paixão, assim, foi por teoria geral do processo. Aí continuei tendo processo civil com o Marcato e com o Flávio, e era uma delícia, tudo muito bem explicado. Processo penal eu tinha com o professor Pitombo, né? Pitombo pai. E era um grande professor, uma linha diferente, uma linha mais dura, muita referência a questões de história do processo penal, mas um grande professor, ensinava muito bem, muito sério com a turma. Me lembro do professor Pitombo, que ele acompanhou a turma e chegou no quando nós estávamos no 5º ano, ele andava, imagina, na época, ele fumava 15 cigarros em uma aula dobrada. Ele tinha 7h30 da manhã, acendia um cigarro atrás do outro, ia andando, dando baforada em todo mundo. Aí, quando tinha alguém meio dormindo, ele chegava como se fosse aqui e falava assim: você, Daniele, você já quase caía da cadeira, vou te fazer uma pergunta. E ele fazia tipo aquela pergunta que era para ninguém acertar e responder. Aí, quando a gente que era aluno dava aquela engasgada, ele falava: como a senhora não sabe? O rubi da ignorância se aproxima, era a formatura, era o rubi da ignorância. Então, era um estilo diferente, mas foi um grande professor. Digo isso porque daí eu sempre fiquei naquela dúvida, né, entre processo civil e processo penal. Mas eu sempre quis temas, isso fala um pouquinho dos temas que eu escolhi, temas que mexessem com o sistema como um todo. Eu sempre falei temas dinâmicos, eu não gosto de um tema estático, eu não me imaginava escrevendo sobre apelação, ou escrevendo sobre, assim, sei lá,
uma questão pontual. Eu queria temas que envolvessem todo o sistema. E por isso, acho que para mim sempre foi muito natural essa relação entre processo civil e processo penal nesses grandes temas. Além disso, meu pai dava aula na Universidade de Taubaté, de direito penal, também sempre gostei de direito penal, acho que quem gosta de processo penal, né, é sempre as duas coisas juntas, ninguém vai dizer eu gosto de penal e não gosto de processo penal, eu gosto de processo penal e não gosto de direito penal. Aí meu pai, uma vez ou outra, né, era outra época também, o professor mandava e desmandava. Meu pai faltava uma vez, você não quer dar uma aula aqui para mim? Eu fui e dei uma aula de penal para ele, gostei. Mas aí, logo que eu me formei e comecei a fazer o mestrado aqui em São Paulo, o professor Bedak tinha um curso de especialização também lá na Universidade de Taubaté, em que o professor Bedak dava aula. E aí, eu tinha começado a advogar com meu pai, nós montamos um escritório junto, era um volume pequeno, eu falei, vou aproveitar e fazer a especialização do professor Bedak em Taubaté. Já conhecia o Bedak é de Taubaté, tinha sido aluno do meu avô, do meu pai, a gente já tinha um relacionamento pessoal mais próximo, assim. Minha mãe dava aula nesse curso da pós em Taubaté, embora ela não seja da área do direito, ela é pedagoga, então tinha uma disciplina de metodologia, e eu comecei a fazer processo civil. Então, eu fazia junto os créditos do mestrado aqui em São Paulo, e mesmo nos créditos de mestrado, eu fazia créditos também de processo civil. Ainda tive uma felicidade que eu comecei a fazer o mestrado em 94. Então, teve as reformas do processo civil, do Código de 73 em 94, depois 95 agravo e tal, e uma série de matérias novas. Então, eu também fazia as matérias aqui de processo civil para completar os créditos. E fazia o processo civil com o professor Bedak lá. E o Bedak, na graduação em Taubaté, dava aula de teoria geral do processo. E aí, no começo do curso, tinham vários convidados, depois ele concentrando a maior parte do curso, e acho que já no ano seguinte, em 95, eu tinha acabado, fiz a minha especialização, o pós-lato sensu, lá em processo civil, em 94. E aí, já em 95, o Bedak me falou, tem algum dia à noite que eu vou ter que dar aula na pós, em alguns finais de semana, você não quer me ajudar? Aí você divide comigo teoria geral do processo e tal. Eu falei, não, claro, né? Para mim é uma honra. Então, aí eu comecei em 95, dividindo com o professor Bedak, dividindo não, ele dava 70%, 80% do curso, e nos dias que ele não podia ir, eu dava matéria com ele. E assim, acho que foi 95, 96... Aí lá abri e eu fazendo meu mestrado em processo penal, mas dando aula lá de teoria geral do processo. Aí, em 96, abri um concurso lá para auxiliar de ensino, né? Sei lá, não era professor ainda. Aí o Bedak falou, não, presta o concurso, né? E aí a gente divide a turma formalmente, você passando e tal. Aí eu passei no concurso e fiquei dando teoria geral do processo lá por muitos anos. Então, eu dava aula de processo penal aqui em São Paulo, em alguns cursinhos, assim, alguma coisa de pós-graduação. Lá em Taubaté eu dava aula de teoria geral do processo, e por isso também estudava bastante processo civil, estudei para os meus trabalhos daí, né? Por exemplo, meu trabalho sobre correlação, tem um capítulo sobre o objeto do processo, sobre lide, que é todo ele baseado em doutrina processual civil. Depois, no ônus da prova, idem, né? Todo o conceito de ônus, dever, obrigação, princípio dispositivo, tudo isso também baseado muito em doutrina processual civil. E aí, talvez algo decisivo na minha carreira foi ter um concurso aqui em São Paulo, eu ainda não podia prestar concurso na faculdade, era só quando eu concluísse o doutorado. E aí, lá na Universidade de Taubaté, onde eu dava aula, foi ter um concurso para professores, né? Tardiamente, mas exigência da Constituição de 88, lá era uma autarquia municipal, todo mundo tem que ser concursado, etc. E foram abrir concurso de todas as disciplinas, inclusive teoria geral do processo, processo penal e processo civil. E eu confesso que eu fiquei na dúvida, até então eu só dava teoria geral do processo, falei, poxa, eu vou mudar de matéria, eu continuo na mesma matéria. E aí um amigo meu, professor, tinha mestrado, estava fazendo doutorado, ele virou para mim e falou, e aí, Gustavo, você vai prestar concurso para quê? Que ele dava aula lá já. Falei, não sei, acho que eu vou prestar para teoria geral do processo. Aí ele virou e falou assim, então eu vou te dizer, eu vou prestar a teoria geral do processo também, aqueles concursos meio orientados, né, que era assim, mestrado valia 5 na prova de título, mestrado e doutorado valia 10, e quem já dava aula na faculdade, cada ano que dava aula valia 1 ponto.
Então, tinha lá um professor que dava aula há 15 anos, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada, ia sair com 15 pontos de largada. Aí ele virou para mim e falou, eu vou prestar a mesma matéria que você, porque se eu perder para você, perdi, tudo bem, é justo, eu tenho mestrado e estou fazendo doutorado, você é mestre e doutor, eu não quero perder para alguém que vai ganhar por causa dessas regras aí meio injustas. Ele estava certo, uma regra totalmente injusta. Aí eu falei para ele, não, então vamos fazer o seguinte, eu também estava na dúvida se eu ia prestar processo penal, teoria geral do processo ou processo penal. Então, se esse professor vai prestar processo civil e provavelmente vai ganhar, presta você teoria geral do processo e eu presto processo penal. Então, aí foi meu primeiro concurso de processo penal. Eu já dava aula aqui em São Paulo de processo penal, em alguns cursinhos, alguma aula esporádica em pós que me convidava, mas nessa aula eu dava aula das duas coisas aqui. Em pós-graduação, dava aula de processo civil também. O Petrônio tinha os cursos dele do IBEP, que muita gente dava aula nos cursos dele. Várias vezes ele me convidou para dar aula de processo civil. Claro que a minha aula de processo civil eram mais temas que tinham alguma familiaridade, algo de comum com o processo penal, mas dava aula das duas matérias. Mas aí, a partir desse concurso, eu comecei falei, bom, chega uma hora que você tem que escolher, você tem que se decidir mais, né? Eu falei, não, então agora aqui eu vou dar aula de processo penal. Aí, logo depois, abri o concurso na faculdade de processo penal e eu prestei. Então, a escolha de processo penal foi assim, eu tinha grandes professores de teoria geral do processo, de processo civil, também um excelente professor de processo penal. Eu sabia que eu queria prestar processo, dar aula de processo, mas não sabia muito como, e aí acho que essas circunstâncias da vida foram me levando. Por outro lado, também, né, a professora Ada, que sempre escreveu em ambas as áreas, mas ela era formalmente professora de processo penal, titular de processo penal. Então, como o departamento tem duas sub-áreas, uma de processo penal e uma de processo civil, quando eu ingressei com ela na pós, eu ingressei, né, na sub-área de processo penal. Então, acho que foi por aí um pouco o caminho que foi me levando para o processo penal, mas eu tenho grande prazer ainda de estudar processo civil. A mudança do código foi legal, porque daí gera um monte de coisa nova. Nós demos 2 vezes a matéria de estudo crítico da teoria geral da prova, a professora Marta Saad e eu de processo penal, a professora Suzana e Heitor de processo civil, e o acordo da matéria era, a gente pegava o mesmo tema, um autor de processo penal, um autor de processo civil, né? A Sara fez a matéria, a Dani, não lembro se fez também. E quem era de processo penal era obrigado a ler o texto de processo civil, e quem era de processo civil era obrigado a ler o texto de processo penal. E para mim foi uma delícia, porque era recém-código de 2015, né? Eu queria, mas não tinha me obrigado a fazer um estudo mais sistemático do código. Então, eu, como seguidor das minhas próprias regras, eu era um processualista penal, então eu li todos os textos de processo civil para as aulas, e não só as aulas, como os debates foram muito, muito gostosos, muito proveitosos. Professora, a gente tem uma pergunta que é batida já do temas, que é sobre as referências em termos mais até bibliográficos. Quais são os autores de processo penal ou de processo de uma maneira mais ampla que mais te inspiraram? Os professores, até para dar uma limitação numérica, aí, claro. Em geral, os professores ficam por volta de 5 autores, que são autores que os inspiraram aí na trajetória acadêmica. Bom, eu diria que, para mim, né, a Teoria Geral do Processo foi uma grande referência. O professor Araújo Sintra eu vim conhecer só no 5º ano, mas então o professor Dinamarca, a professora Ada, né, mesmo antes disso, então na faculdade, a professora Ada lançou lá aquele livro azul dela, Novas Tendências, em 1990, era uma coletânea de artigos, eu estava ainda na faculdade, no 2º ano, mas comprei, li tudo. O professor Dinamarcos tinha lá o Fundamentos do Processo Civil, era em 2 volumes ainda, pela RT, eu também comprei, lia tudo, muita coisa, eu nem entendi ainda, mas saía lendo e querendo entender. Acho que eles foram 2 grandes referências. E depois, quando eu fui para o processo penal, eu fui aluno do professor Pitombo, mas ele não tinha uma obra, um curso assim completo, tinha um trabalho muito bom, ainda clássico, hoje sobre sequestro no processo penal, sequestro de bens, mas não era um curso. Então, logo
o livro Nulidades, da professora Ada, do professor Magalhães e do professor Escarance, era também uma outra referência. E eu sempre disse que ele era mais ou menos como um curso de processo penal visto no avesso, né? Porque como ele cobria a nulidade em todas as áreas, ainda que resumido, né, ele dizia como é que devia ser e depois qual era o vício. Então, eu diria professor Dinamarco, professora Ada, professor Magalhães e professor Escarance um pouco mais tardiamente, e sem dúvida a minha grande referência fora dos mestres da casa, desde o começo, foi o professor Barbosa Moreira. Foi uma grande referência. Na época ele tinha o novo Direito Processual Civil, que também era um curso simplificado, mais a parte procedimental do Código, mas desde o começo, e eu sempre conversei muito com os professores, o professor Flávio Acha, sempre pedia dicas do que ler, que me davam dicas, assim, e ele sempre recomendou, e também na faculdade eu comecei a colecionar temas de direito processual, as edições, e também lia, então eu diria que talvez, assim, um número mais fechado de autores nacionais, certamente essas foram as minhas referências. Professor, não vou perder a chance de perguntar aos internacionais, já que teve esse recorte. Sim, claro, internacionais por grande referência dos professores da casa, né? Eu diria que Liebman, sem dúvida, né? Até porque a gente tinha facilidade de ter a tradução, pelo menos o volume 1 do manual, os estudos dele também havia tradução, uma grande referência, e Chiovenda também, que tinha a tradução das instituições do Chiovenda, né? E me lembro cedo, conversando com o professor Bedak falava, ó, pelo menos o volume 1 do Chiovenda, você tem que ler e reler, e a gente vai descobrir que muita coisa que tem hoje que parece que é novo, é tudo cópia dos antigos. Então, para mim, realmente, as instituições, mas principalmente o volume 1, realmente foi uma obra assim, de cabeceira e que eu li várias vezes. Depois, aí mais para frente, aprendendo a ler em espanhol, li muita coisa do Liebman também, o livro dele, que é coletânea de estudos dele, de artigos, também foi um livro que eu li bastante, tive como muita referência. Eu diria que dos estrangeiros, acho que esses de processo foram os maiores, assim, as minhas principais referências. E de processo penal, talvez um pouco mais tardiamente, já no mestrado, assim, mas o Julio Mayer, da Argentina, para mim, também foi uma grande referência, um processualista muitíssimo culto, um livro denso na parte histórica, conceitual. Infelizmente, é um livro inacabado, o direito processual dele tem 2 tomos escritos por ele, depois, mais tardiamente, ele lançou um 3º tomo, não acabou, faleceu recentemente, mas e ainda até hoje, quando alguém me pede uma referência de uma obra de processo penal, essa obra. Bom, e para fazer justiça também, de fora da casa, eu acrescentaria 2 outros, em menor medida, nacionais, Frederico Marques e Tornaghi. O Frederico Marques, os elementos de direito processual, estudei muito no processo civil dele, inclusive as instituições sob o Código de 39, eu considero, e cada vez estudando mais, melhores do que depois o que ele escreveu sobre o Código de 73. Eu acho que os 5 volumes dele, do Código de 39, ainda mais para a época, para o que era o nível que tinha da ciência processual civil no Brasil, é uma obra fantástica, e os elementos dele de direito processual penal nem se fale, quer dizer, a visão que ele tinha já de princípios constitucionais, da leitura do código à luz das garantias, a referência que ele fazia aos autores estrangeiros no que seria um manual. Então, eu diria que Frederico Marques, para mim, foi uma grande referência, assim, né? E quando eu estava naquela dúvida, né? Gosto de direito penal, gosto de processo penal, gosto de processo civil, e Frederico Marques tinha obras fantásticas em todas elas, né? Então, a gente ainda lendo e meio megalomaníaco, pouco modesto, falava, quem sabe um dia, então, eu posso escrever de tudo. O Frederico Marques escreveu, mas eu não chego nem onde o Frederico Marques molha os pés. Mas de estrangeiro, diria Liebman, Chiovenda, para mim, de cara, foram as maiores referências. Professor Gustavo, pegando seu gancho sobre a disciplina de Teoria Geral do Processo,
aquele foi um exemplo para mim de quem estava no lugar certo na hora certa, né? Fazer aquela disciplina que era meio limítrofe entre o processo civil e o processo penal. Eu estava buscando uma forma de caminhar entre essas duas searas, foi muito importante, né? Depois as disciplinas também que fiz no processo penal, me aventurando, foram verdadeiros marcos na minha trajetória acadêmica. Mas, te observando, professor, além de ter por você profunda admiração como acadêmico, eu vejo que você também é um grande advogado, né? E esse é um equilíbrio muito difícil na carreira, pelo menos a mim me parece. Eu tento observar como que as pessoas fazem, né, para ser um acadêmico sério, ter pesquisa séria, para dar aula, preparar aula, para corrigir prova de aluno, e ao mesmo tempo ter uma advocacia intensiva. Então, eu queria te ouvir um pouco dessa relação, né, do professor Gustavo professor, professor Gustavo advogado, como que você organiza a sua vida, em que momento você escreve, como é que você faz essa gestão dessas atividades? Obrigado, Sara. Acho que é uma pergunta bem legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que é fácil para mim gerir essas duas carreiras que são diferentes, às vezes conflitantes, porque eu tenho uma premissa muito tranquila e posta para mim. Eu sou um professor que advoga, não um advogado que dá aula. E eu sempre disse isso, se um dia viesse uma lei que falasse, você está proibido de fazer as duas coisas, você só vai fazer uma delas, eu não hesitaria um segundo em entregar minha carteira da OAB. Ia ter que me virar depois, ver como é que eu ia fazer para sustentar a família, etc., mas a minha essência é de professor. Por uma questão muito simples, a tua atividade de professor atinge um número muito maior de pessoas. Se a gente pensa que a gente veio para essa vida para tentar fazer alguma diferença e deixar as coisas um pouquinho melhor quando a gente for embora do que quando a gente chegou, a chance que eu tenho de fazer isso muito mais é dando aula do que advogando. Eu gosto de advogar, gosto muito de advogar, mas não se compara para mim. Isso, para mim, é um guia, inclusive, na minha atividade como parecerista, que é uma atividade que eu adoro, que é uma atividade que meio que concilia as duas coisas. Eu, por alguma questão pessoal, disse, nunca vou escrever um livro de pareceres. Muitas vezes já peguei estudos que eu fiz para pareceres, até porque são temas que ainda talvez não foram tão tratados, e transformo a parte teórica, conceitual do parecer num artigo, e quando alguém convida, vai ter um livro em homenagem a alguém, nós estamos fazendo uma coletânea, eu acabo publicando. Mas eu nunca vou fazer um livro de pareceres, por questão pessoal. Mas esse é um guia para mim fortíssimo. Eu sempre falei, eu tenho meu livro de pareceres imaginário, então eu nunca vou dar um parecer que eu teria vergonha de colocar nesse livro imaginário, que alguém um dia lê e ia falar, putz, mas o Gustavo escreveu isso, né? E também na minha atividade profissional, talvez isso até atrapalhe um pouco, né? Eu acho que eu sou, às vezes, muito acadêmico, eu falo, não, isso aqui não está certo, isso aqui não vai dar certo, quando às vezes a gente vê que a jurisprudência, né, é diferente, às vezes a gente vê gente tentando coisas que a gente fala, pô, academicamente isso aqui não é o melhor caminho, mas dá certo. Então, é claro, quando eu estou advogando, eu estou buscando o que é o melhor interesse do meu cliente, para conciliar, é claro que no escritório eu tenho uma equipe muito boa, acho que até um pouco fruto do cruzamento de academia, como orientandos, ex-orientandos, sempre gente da faculdade. Então, isso ajuda também bastante. Hoje eu consigo delegar bastante coisa no escritório, ainda assim, coordenando tudo, e tenho a facilidade de dormir pouco. Eu durmo 4 horas por dia, assim, durante a semana, e isso me basta. No fim de semana eu durmo um pouquinho mais. Então, muita coisa da atividade acadêmica eu faço de madrugada, né? Meus 2 primeiros filhos eu não consegui acompanhar tanto, era muita loucura profissional. Agora eu tenho uma filha de 4 anos, eu até mudei minhas aulas para amanhã, para poder acompanhá-la mais de perto. Foi um dos lados bons da pandemia, que eu fiquei praticamente 2 anos em casa, então eu pude acompanhá-la bastante. Então eu venho para casa, procuro chegar mais cedo, jantamos, conversamos, brincamos um pouquinho, às vezes quando dá ponho para dormir, e aí 10 horas da noite, assim, tá todo mundo dormindo, eu sou notívago, adoro, o telefone não toca, tal, e aí é a hora que eu aproveito para escrever. Na minha livre docência, e principalmente na tese de titular, que eu acabei escrevendo muito rápido,
eram 10 anos da minha vida de estudos, tal, mas colocar no papel foi rápido. Era assim, no começo eu terminava às 3 horas da manhã, depois terminava às 4, depois terminava às 5, depois terminava às 6 da manhã. Então, acho que isso ajuda. Eu acho que eu tenho outra facilidade, que eu procuro não desperdiçar a atividade da seguinte maneira: se eu vou fazer uma peça processual, é um tema que me inquieta, alguma coisa que eu acho que é novo, que eu acho que não está bem feito. É claro que a peça não é um estudo profissional, mas eu faço um estudo acadêmico, mas eu faço um estudo acadêmico, para eu estar seguro daquilo. Então, às vezes, eu não vou escrever aquilo na peça, mas a minha pesquisa, o que eu fiz, às vezes eu deixo aquilo anotado, ou eu escrevo um texto pequeno. Então, aí, às vezes, quando eu vou escrever um livro, vou fazer um artigo, aquilo também me ajuda, e sou bem organizado no computador, nas minhas pastinhas, no que eu fiz para pesquisa, coisa que às vezes eu deixo pronto para quando surgir uma oportunidade. Então, acho que com isso eu consegui conciliar as duas coisas. Correção de prova, que é um martírio do professor. Eu peço para os meus orientantes, a Dani já me ajudou muito nisso, tal, tudo. Eu faço um gabarito muito, muito detalhado, e que, inclusive, eu disponibilizo para os alunos. A gente ensina tanto sobre motivação das decisões, e aí, na hora de dar nota, sua nota é essa, né? Então, eu faço um gabarito: se escrever isso, vale tanto, sem fundamento legal, desconta tanto, o fundamento legal é esse, não considero correta tal resposta, mas como parte da doutrina ou da jurisprudência aceita, também vai ser considerado tal coisa. E daí, meus orientandos me ajudam, fazem dividem entre eles, fazem uma primeira leitura, atribuem as notas. Eles mesmos, se tem alguma coisa que sai fora do gabarito, falam: aqui tem essas e essas provas que são mais fora do esquadro. Então, isso também me ajuda bastante a economizar tempo, porque corrigir prova de um volume muito grande de pessoas é realmente uma atividade que toma bastante tempo. Acho que está fechado, Bruna, teu microfone. Desculpa. Professor, eu queria, já pegando o gancho aí da sua última fala, mas eu sempre fico muito curiosa de saber como os grandes doutrinadores e pesquisadores se organizam para escrever. Então, cada um tem uma forma, obviamente, né? Mas eu tenho muita curiosidade de entender como é o processo de escrita de cada uma das pessoas que eu admiro ler. E o que eu gosto muito da sua obra, que eu obviamente não conheço toda, porque leio mais as coisas do processo civil, mas li da do ônus da prova por causa do meu tema da dissertação, e são obras muito densas e muito eu quero falar concisa, mas elas são construídas de uma forma muito segura, né? Muito bem calcada. E é uma curiosidade, assim, bem... Eu tenho, por exemplo, colegas que dizem: não, quando eu vou falar em eventos, eu preparo a minha fala como um roteiro, porque aquilo já serve para amanhã, se eventualmente eu publicar, né? Eu, por exemplo, já fico agoniada se eu tiver um roteiro escrito, então eu deixo os temas para eu ir falando solto. Então, eu gosto muito de tentar entender como a cabeça das pessoas funcionam para a produção acadêmica. Obrigado, Bruno. Tua pergunta é bem legal sobre isso. Eu vou até contar a história de como surgiu o meu curso. Quando eu dava aula em Taubaté, a biblioteca era bem pobre. E aí, para dar aula, eu preparava minhas aulas, fazia esse roteiro, né? E até às vezes punha esse autor, e autor pensa a favor, o outro contra, principais argumentos, um ou outro, mas era um roteiro meu para dar aula. Aí os alunos um dia viam que eu levava, eu imprimia no computador, fazia direitinho, falavam: professor, poxa, a biblioteca é ruim aqui. Naquela época ninguém usava data show, nada disso, né? Era giz e lousa mesmo. O senhor não pode distribuir para a gente esse seu roteiro, deixar a gente tirar xerox? Lá tinha os professores que deixavam apostilas no xerox. Eu falei: tudo bem, posso deixar. Só que aí, por honestidade acadêmica e por medo de parecer que eu estava plagiando alguém, aquilo que era para consumo próprio, eu falava: bom, então fulano e fulano pensam nisso. Então deixa eu pôr o livro e uma notinha de rodapé. Eu estou usando tal ideia, mas que é praticamente o conceito de fulano. Aí eu ia lá, pegava, entre aspas, colocava. Então, eu montei todas as minhas apostilas assim,
E isso foi a base quando eu lancei meu livro de processo penal. Na verdade, era uma coleção anterior que chamava Direito Ponto a Ponto, e o processo penal, eles queriam um volume para cada matéria. Eu falei, não dá. O processo penal eu posso fazer em 2 volumes. Não dá. Aí, falou, então tudo bem, então pode ser 2 volumes. E aí eu lancei o volume 2 antes do volume 1. Até gosto que pensem que é porque eu sou muito fã do Star Wars, mas na verdade foi por isso, é que lá eu dava as matérias que normalmente estavam no tomo 2, a partir dessa escrita que eu fui fazendo. Então, nessa linha do que você disse, eu realmente procuro não perder meus escritos, eu guardo os meus... E é curioso que até hoje eu tenho, por exemplo, meus roteiros de preparação de aula como aluno do mestrado e do doutorado. Eu tenho lá, por exemplo, minha pastinha de instrumentalidade do processo que eu fiz com o professor Dinamarca, o fichamento de todos os textos que eu lia. Então, isso ajudou. Agora, nas obras em geral, o que me ajudou muito foi... eu tive a felicidade de um queridíssimo amigo, e no meu livro de correlação eu faço essa homenagem a ele, o professor Luciano Marques Leite, foi professor do Mackenzie, foi diretor do Mackenzie, dava aula na Universidade de Taubaté. Ele tinha uma coleção fabulosa de livros estrangeiros, de processo civil e também de processo penal. Para você ter uma ideia, na época ele tinha a revista de Diritto Processuale completa e a revista italiana de Diritto e Procedura Penale completa. Carnelucci, Chiovenda, todos completos e N monografias. E ele já tinha lá seus 70 e tantos anos, e um dia ele virou... Meu pai era amigo dele, ele me conhecia também, sabia que eu estava começando a dar aula, que gostava de processo. Ele falou, vou mudar da minha casa, eu vou para um apartamento, e não vou ter espaço para levar minha biblioteca. Então, se você quiser comprar, eu vendo ela para você. Eu falei, poxa, professor, obrigado. Eu fui lá ver, o dia que eu fui lá ver com meu pai, eu saí chorando. Eu falei, isso aqui é um sonho, essa biblioteca. E aí, ele, com uma gentileza, realmente, de pai para filho, um dia ele me ligou e falou, olha, Gustavo, eu peguei os 200 melhores livros que eu tinha aqui, levei para o Daniel Guedes, não sei se vocês sabem quem é Daniel Guedes. Daniel Guedes foi um grande livreiro que tinha uma livraria lá na Benjamin Constant, eu frequentava desde aluno, levou para o Daniel Guedes, que foi da onde ele comprou, naquela época tinha a Lael e o Daniel Guedes, eram os 2 únicos lugares que você comprava livro importado. Levou, o Daniel passou um preço para ele, dessas 200 melhores obras, incluindo as revistas, e deu um preço para ele, obviamente um preço barato, porque era o preço que ele ia comprar para depois revender. Aí o Luciano procurou meu pai e a mim e falou, olha, é esse preço aqui que ele vai me pagar. Se você quiser, eu vendo para você a biblioteca inteira pelo preço dessas 200 melhores obras, e as outras todas que eu mandei encadernar em couro, não sei o que, eu vou cobrar R$5, que é o preço só da encadernação. Aí eu falei, vou ter que comprar, né? Aí, não tinha dinheiro na época, meu pai, acho que tinha acabado de se aposentar do Ministério Público, tinha um salário de promotor, e aí eu consegui uma bolsa do CNPq. E aí meu pai foi no banco, fez um empréstimo do valor que era aquelas obras, para pagar em 24 meses, e que era direitinho o que eu ia receber por mês. E aí, todo mês eu recebia a bolsa, transferia para o meu pai pagava a parcela do empréstimo. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu tive a felicidade de ter uma biblioteca riquíssima à minha disposição para escrever. Isso é algo lamentável no Brasil hoje, em que as bibliotecas são praticamente, as públicas, mesmo da faculdade, inacessíveis. Você não tem um lugar para você sentar e estudar, como a gente vai em tantas universidades estrangeiras e consegue fazer. Aliás, os professores estrangeiros, às vezes, nos criticam, os professores alemães, viram e falam, eu não entendo por que no Brasil cada professor tem a sua biblioteca. Aí a minha resposta é, eu também queria não entender, mas vocês ficam com a biblioteca aberta até meia-noite todo dia. Eu entro lá com meu notebook, os livros estão todos na estante, eu pego os livros, pesquiso. Então, essa para nós é uma grande barreira, e que eu imagino que dificulte a pesquisa para muita gente. Como eu tinha essa biblioteca, sempre fui um fã ávido de livros, então eu tenho muita coisa, felizmente, à mão, para poder pesquisar e escrever meus livros. Então, e aí a minha metodologia quando eu escolho qualquer tema, leio tudo que tem a meu alcance sobre aquele tema. Então, quem são os autores nacionais? Eu pego, se é uma coisa de código, quais são todos os comentaristas de código do processo penal desde a década de 40, quais são as monografias mais importantes,
quais são os autores estrangeiros nos cursos em geral, quais são as monografias estrangeiras sobre esse tema. Se é um tema mais fácil, quais são os verbetes desse tema na Enciclopedia del Diritto, no Digesto, no Novo Digesto, no Digesto della Disciplina Penalística. Então, eu realmente faço uma pesquisa bastante profunda. Acho que sou organizado, e aí acho que isso reflete um pouco nos livros. Meus livros acho que são realmente ricos em referências, em posições num sentido, em posições no outro sentido. Acho que por causa disso, mas o meu modo de escrever é esse. É primeiro pesquisar tudo, levo 50 livros para minha sala, leio todos, risco, coloco o papelzinho nas partes que eu acho que eu vou citar. A hora que eu acabo de ler tudo, monto o índice na minha cabeça, e aí começo a escrever e vou consultando um por um. E se eu consulto um que tem uma nota de rodapé, na grande maioria das vezes eu tenho a nota de rodapé para eu consultar. Uma vez ou outra que eu não tenho, eu peço na biblioteca da faculdade, eles são extremamente ágeis e colocam. Então, acho que isso reflete um pouco na maneira de escrever. E só uma coisa, eu sempre comprei livro, eu gosto de falar isso para quem estuda. E algumas vezes as pessoas vão na biblioteca, vem aquele monte de livro, na minha casa eu tenho livro, eu vou colocando livro em todo lugar, e aí alguém pergunta assim, mas você já leu todos esses livros? Minha resposta é claro que não. Eu sempre vou comprar mais livros do que minha capacidade de ler. Ela falou, mas então por que você vai comprar? Eu falo, bom, a minha biblioteca, isso vai um pouco na linha da tua pergunta, Bruno, assim, minha biblioteca para mim é como se fosse um salva-vida cognitivo. Assim, eu queria ter tempo para ler tudo, eu sei que vai ter coisa que eu não vou ler, mas pelo menos eles estão ali na minha mão. No dia que eu tiver uma emergência e precisar saber daquilo, eu sei que facilmente eu vou pegá-los e vou ter a mão. E uma outra coisa que eu digo é livro. Se eu fosse um livro, se o livro fosse um ser humano, eu diria, ele não gosta de ficar na estante guardado, o livro gosta de ser lido. Então, também minha biblioteca sempre esteve aberta para todo mundo, para orientando para aluno de TCC, quem quiser fazer pesquisa, para mim é uma alegria quando eu convido, vai lá, pega o livro, lê. Então, eu acho que quanto mais a gente lê, mais isso reflete no que a gente escreve. E não tem uma pessoa que é melhor que a outra. Acho que na nossa área, claro que tem pessoas que são geniais e que com poucas ideias elas conseguem juntar as premissas, ter um lampejo, mas de uma maneira geral, um querido amigo, já que nós estamos falando aqui de forma meio informal, ele fala que um dia o filho dele perguntou para ele, pai, para eu ser um grande jurista, o que eu preciso? Ele virou para o filho e falou assim, de bunda. O filho dele falou, como assim de bunda? Eu falei, você tem que ter uma bunda com carne, porque você vai ter que sentar e ler muito. E ler, e ler, e ler. Então, quando a gente às vezes fala, esse cara é melhor que o outro, esse cara, o livro dele é mais interessante, ou ela escreve melhor que o outro. Na verdade, é gente que pela sua organização já leu mais que os outros, né? Então, acho que isso, eu sempre li bastante, e sempre refletir. O outro lado é refletir sobre o que você lê, né? Hoje, acho que, infelizmente, um dos lados ruins de algumas obras é que a quantidade de textos está muito fácil da gente ter acesso, né? Na minha época, poxa, eu ia para a Itália, era um sonho, eu falava lá na Giuffre, aí você selecionava um monte de livro, mandava de navio, aí você ficava esperando chegar. Hoje você tem tudo em tudo quanto é lugar. E aí algumas pessoas fazem a primeira parte da pesquisa, que é a leitura. Mas talvez até por ter tanto e com a melhor das intenções de não querer deixar de ler alguma coisa, muitas vezes acaba deixando de meditar sobre aquilo que leu, deixando de pensar, de ver as divergências de opinião, de pensar quem está certo, ou de pegar duas premissas que leram e juntar aquelas premissas para chegar a alguma conclusão, né? Então tem que ter bunda para ler e bunda, ou dá para ser deitado, ou pode ser tomando um vinho, tomando um chopinho, que seja, mas para meditar também sobre aquilo que leu, né? A gente vai evoluir com estudos críticos, né? E não só com reprodução do estado da arte. Então, eu procuro fazer isso, eu procuro ler, procuro ter uma base sólida para poder ter as premissas, para eu pensar,
e procuro meditar sobre aquilo. E criticar quando é para criticar. Essa é uma outra coisa. Vocês falaram, eu peço para não me chamar de senhor, tal, e da mesma forma eu discordo e aceito a discordância de uma forma muito tranquila, né? Nós costumamos achar que se alguém discorda do nosso ponto de vista, que aquilo é quase como uma ofensa pessoal. Mas o cara... Infelizmente, tem alguns autores que gostam de fazer essa crítica meio sarcástica, meio querendo mostrar que só ele que sabe, que todo mundo que pensa diferente dele é um burro, um neófito, algo do gênero. É claro que a crítica acadêmica é uma crítica respeitosa, ninguém parte da premissa que é o dono da verdade, que só ele, tudo que ele escreve que está certo. Quando eu digo tal posição não é correta por isso, por aquilo, não é porque eu sou o dono da verdade, porque segundo as minhas premissas, segundo a minha forma de pensar, a forma correta é aquela outra. Então, leia bastante, guardar as referências, fazer fichamentos hoje no computador, em programas, no que quer que seja. Isso ajuda você a não perder material de leitura, ideias boas. Eu viro e mexo, hoje abro algum livro no escritório, que foi livro que eu li no meu mestrado e no doutorado, dentro dele está lá a fichinha inteira de tudo que eu li, eu anoto as frases, ponho o número de páginas, se na hora me dá alguma ideia de discordar, eu já abri um colchete e falava, sou contra por isso, por aquilo, e depois você vai pegando aquilo e vai meditando, analisando, trabalhando, acho que é isso. Professor Gustavo, esses textos seus, que às vezes você tira o xerox e bota pra gente na disciplina, tem uns comentários que são os melhores, eu guardo com muito carinho. Minhas glosas. Professor, é muito bom lhe ouvir. Eu sou sua aluna, como o senhor falou da professora Ada, eu tenho esse carinho também pelo senhor, o senhor vai ser sempre meu professor. Então, é muito bom lhe ouvir não só sobre a realização de sonhos, né? Porque quando o senhor falou que queria ser professor da faculdade, concretizou, e não só concretizou ser professor, como ser professor titular da São Francisco, mas também sobre o esforço de leitura, de horas sentado na cadeira, de dedicação nos fichamentos, especialmente porque nos momentos atuais as pessoas têm achado que escrever um livro, ou eventualmente um trabalho, é decorrente de um processo muito rápido, né? Eu tenho achado isso. Então, gostaria só de lhe ouvir um pouco mais, professor, se for possível, óbvio. Vejo que o senhor tem atualizado todas as edições dos seus livros, mas se tem algum outro grande sonho, algum outro grande projeto, ou um tema que o senhor venha pesquisando que queira escrever em breve. Ei, Dani, obrigado. Eu tenho alguns temas, né? Alguns temas ligados à minha pesquisa sobre prova. Então, um dos temas que me desafia e que eu tenho trabalhado agora é sobre a prova do risco, e que também é um tema que vale para o processo penal, crimes de perigo, perigo abstrato e perigo concreto, vale para o processo civil também, responsabilidade civil, né? Vão ter suas diferenças específicas, a própria teoria da perda de uma chance é uma tentativa no âmbito civil de acomodar essa situação, mas é uma coisa que eu tenho pensado à luz da teoria da prova, e acho que preciso trabalhar a inferência do risco, eu acho que é algo que pode ser proveitoso, talvez um estudo mais profundo, eu penso em fazer sobre isso. Eu tenho uma ideia, até porque a gente tem uma disciplina sobre fundamentos do processo penal agora na grade, de escrever um livro sobre primeiras lições ou fundamentos do processo penal, um livro diferente desses, cheio de notas de rodapé, um livro para ser realmente o primeiro contato, uma linguagem mais acessível, para quem quiser ter aquele primeiro contato, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Talvez de projetos de livro que eu pense é mais esse. Mas os meus livros que eu já tenho me dão assim um grande prazer, e sempre fazer uma edição nova para mim é uma edição nova. Eu estou agora, por exemplo, no momento fazendo a 5ª edição do Correlação, e quando alguém me dá um livro para fazer quando eu tenho que fazer uma edição nova, eu pego o livro, releio o livro inteirinho e vou corrigindo às vezes frase, eu falei, essa frase não ficou clara, dá para eu reescrever de uma outra maneira, eu vou atualizar um exemplo, surgem ideias novas, então assim, cada nova edição para mim acho que o livro é mais ou menos como a vida, né? Tem o perfeito e o que a gente consegue ser.
A gente tem um livro perfeito na cabeça e a gente tem o que consegue ser o livro da gente. Então, cada vez que eu tenho oportunidade de mexer nele, é uma chance da gente ir melhorando, como tudo que a gente faz na vida. E outro dia eu vi uma frase que eu gostei muito, e eu tenho pensado muito nela ultimamente, que diz um pouco sobre isso, sobre esforço, mas também para a gente não querer buscar o irrealizável e não fazer nada. E essa frase diz assim que o imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito. Né? Então, isso vale também para as teses, para os trabalhos acadêmicos. Às vezes a gente mira um ideal e a gente tem que mirar, tem que buscar, tem que querer fazer o melhor possível, mas o melhor possível é um ideal regulativo, é o pote de ouro no final do arco-íris. A gente vai seguir, embora a gente nunca vai encontrar. E na academia não tem problema se um dia você mudar de posição, se um dia você alterar. Eu acho que isso é rico, é enriquecedor. Então, a gente está sempre, isso eu tenho comigo, sempre aberto a que um argumento novo te demova da sua posição e ou você se enriquece, porque você vai lendo outras coisas e vai vendo que você estava certo, porque tem novos argumentos a favor do que você pensava, ou argumentos contrários que você lê e fala, não, mas eu consigo ainda rebater esse argumento, eu acho que minha posição é mais forte por isso, por aquilo, ou você vai ler e vai falar, putz, como é que eu não tinha pensado nisso até hoje? Tá certo, vou mudar minha opinião. E daí, a boa acolhida do leitor também nos propicia isso, ter uma obra sempre atualizada e mudei de ideia, olha, diante de tal argumento, diante de tal posição, percebi que é mais correto defender isso do que aquilo. Acho que não só não é nenhuma vergonha, como é nobre do ponto de vista científico. Mas eu diria que meus próximos projetos seriam escrever, não sei se um livro, um artigo sobre prova do risco e sobre essas primeiras linhas. Um tema que eu já venho pesquisando muito e que talvez, Dani, possa dar origem a um novo livro, até foi a disciplina que a gente deu esse semestre na pós, não se eu escrever talvez, mas coordenar, juntar os artigos dos alunos, que me daria grande prazer e que eu tenho pesquisado bastante, é o tema da prova digital. Eu acho que nós vamos passar por uma revolução no processo, acho que a mudança da prova e no processo civil vale o mesmo, né? Acho que, quem sabe, a discussão sobre a oralidade, o procedimento oral, que nós ainda no processo penal, né, Dani, ainda temos muita gente que pensa no acusatório, talvez isso vá valer para um certo tipo de coisas, para um crime de rua, para algo que talvez a prova ainda vá ser uma fonte pessoal, mas se tudo na nossa vida hoje é documentado e são documentos eletrônicos, há um filósofo italiano chamado Maurizio Ferraris, que tem um livro sobre documentalità. Ele fala que a vida, que no final do século passado se imaginava que nós poderíamos viver uma nova época de oralidade, né, com os telefones, todo mundo com celular, todo mundo falando, todo mundo, isso rapidamente foi substituído por uma nova documentalidade das nossas vidas. Né? Hoje está tudo documentado, seja num like, seja num e-mail, seja numa mensagem de voz gravada, e, portanto, no futuro as questões vão ser muito mais sobre a análise do conteúdo e da fiabilidade desses documentos, mais do que qualquer coisa oral. E se eu tiver toda uma prova documental, não vai ter muito sentido um processo oral. Então, acho que a gente ainda vamos ter várias adaptações nos últimos tempos. E uma coisa que eu aprendi com a professora Ada, e mais do que aprendi, sempre admirei muito, é como ela estava sempre aberta a qualquer novidade. E querer entender, e querer saber, e discutir. E se aquela novidade contrariava alguma posição que ela já tinha escrito, ela falava, bom, então, né, então agora é assim, vai ser assim. Então, isso eu procuro fazer, procuro estar sempre aberto às novidades, e acho que isso também tem me permitido expandir os horizontes para muita coisa interdisciplinar. Sempre gostei muito de física, de filosofia, e acho que até a minha ida para a epistemologia judiciária é um pouco reflexo disso tudo de filosofia que eu gosto de estudar. Na parte toda da causalidade, do risco também, minhas pesquisas sobre física, como um diletante que gosta de estudar sobre física, causalidade, etc., ajudam. Acho que a gente vai tirando um pouquinho de cada coisa. Professor Gustavo, a gente já está indo para o
encerramento dessa nossa entrevista, infelizmente. Que pena, porque eu adorei, de verdade, é muito gostoso. Assim, todo mundo fica muito entretido, né? Porque é gostoso ouvir as experiências. A gente acaba sentindo que falta um pouco dessa parte mais por trás dos bastidores de uma vida acadêmica para quem tenta seguir uma carreira acadêmica, né? A gente acaba não trocando tantas experiências dessa forma, e um dos objetivos do tema é esse, assim, do temas trazer os professores para que eles possam expor até o lado humano que existe por trás de um acadêmico, né? Saber que todo mundo tem as dores e as delícias de uma carreira acadêmica. Então, eu queria agradecer o senhor mais uma vez. Depois acho que todo mundo já tinha um pouco desse conceito já afirmado, mas depois de hoje eu faço das palavras do Marcos as minhas, quando ele falou sobre a humildade do senhor e a capacidade de se dirigir a todos no mesmo nível. Enfim, é sempre uma alegria muito grande tê-lo e ouvi-lo aqui, tê-lo conosco e ouvi-lo, e agradecer enormemente, em nome de todo mundo, essa disponibilidade, essa possibilidade de ter essa conversa bem informal. Então, agradecer ao senhor e muito obrigado por compartilhar com a gente todas essas experiências muito ricas. Eu que agradeço, só rapidamente, primeiro, e para todo mundo, não me chame de senhor, agradecer a Daniele, a Sara, a Bruna, a você, Eli, ao Marcos e ao Adriano, foi uma delícia. Eu acho que isso é bom, aquilo que vocês falaram de tratar de igual para igual, eu acho que isso também mostra para as pessoas que o professor é igual a ela, o aluno quando está lá, tá difícil ler, eu não estou achando solução para isso, a gente também passa por isso e é muito, muito gostoso. E eu sempre adoro bater papo sobre direito, sobre a vida, sobre essas conversas. Então, para mim, isso aqui foi uma delícia. Vou não só gostei disso, como vou ver todos os que já têm e os próximos, porque é legal. A gente se sente meio dentro da casa, no sofá, conversando com a pessoa. Acho que isso é bem gostoso. Exatamente. Professor, obrigado. Eu vou encerrar a gravação. Então, fica o nosso abraço aqui a todos que nos assistiram. Eu que agradeço. Beijo a todos. Um abraço.